nosso entrevistado de hoje aqui no Paraná Portal é o economista Dionísio Marinho. Ele é candidato ao governo do Estado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Dionísio Marinho é curitibano e tem ligações com a área sindical, onde, em 2002, foi dirigente do sindicato que representa os donos de farmácias no Paraná, o Sindifarma. Foi candidato a vereador em 4 eleições, 3 delas em Curitiba e uma em Pontal do Sul. Ele também é presidente do PRTB no Paraná e foi candidato ao governo do Estado em 2014. Uma de suas bandeiras é a redução da máquina administrativa, com cortes de 30% dos cargos comissionados da administração pública. Ele conversará conosco sobre política, economia e os principais problemas do Estado, bem como resolvê-los. Participa da série de entrevistas com candidatos ao governo do Estado, o jornalista e editor do Paraná Portal, Roger Pereira. Candidato, muito obrigado pela tua presença aqui no Paraná Portal. Pedimos para que o senhor se apresente e depois responda à pergunta por que o senhor quer ser governador do Paraná. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, exemplo de democracia. Se eu tivesse o tempo que tem os demais partidos, os grandes candidatos, aí grandes no sentido de tempo de televisão, de fundo partidário, poderia estar fazendo até um melhor papel. Mas eu confio nas redes sociais. Dionísio Marinho tem 60 anos, foi presidente do Sindicato dos Donos de Farmácia, não dos farmacêuticos, fique claro. E eu sou fundador da rede de farmácias independentes aqui de Curitiba, que virou exemplo para o Brasil inteiro, a Maxi Farma. Na época nós estávamos sendo esmagados pelas grandes redes e nós conseguimos, com esse case aí, com esse associativismo, é uma das bandeiras que quero trazer para a política, juntos, né? Ninguém é tão forte quanto todos nós juntos, né? E esse é o Dionísio Marinho, um candidato aí que não está na política por dinheiro, Pedro, está aqui para fazer a mudança, não é só renovação, não. Candidato, né, esses partidos menores, o senhor mesmo citou a diferença discrepante, né, entre estruturas de campanha. Os partidos menores geralmente se colocam com candidatos, né, nas eleições majoritárias, talvez às vezes para alavancar chapa proporcional e conseguir furar cláusulas de barreira e até ter mais tempo de TV em próximas eleições, ou para marcar posições ideológicas, né, e trazer para o debate eleitoral alguns temas que lhes são caros. Qual que é a proposta do PRTB? Por que o senhor é candidato nesse sentido? A pergunta é inteligente, né? Até então, em 2014, eu concorri com 6 candidatos na proporcional e eu não tive tempo de montar uma chapa. Pelo exemplo dado em 2014, nós conseguimos dessa vez aí fazer uma chapa com 114 candidatos na proporcional e 2 senadores, 2 candidatos ao Senado, e nós acreditamos em fazer um belo de um papel. E as mídias alternativas, como esses portais agora, têm derrubado aí a audiência das grandes emissoras que dominam o cenário nacional. Então o eleitor hoje ele está procurando novas caras. Eu sou novo, o único novo de todos os candidatos no Paraná é o Dionísio Marinho. Vocês podem procurar, dar um Google lá, ver. Não há nada que denigra a minha imagem, até porque, Roger, nós sabemos que nós estamos aí vivendo uma onda de mudança. E essa mudança aconteceu no Tocantins, um candidato com 5 segundos venceu a eleição. Eu tenho 9, é bastante tempo. Eu espero tocar o coração de você que quer uma mudança, porque eu quero fazer um governo para quem mais precisa, não é para as grandes corporações. Aliás, a grande corporação também é importante no sentido de gerar emprego. Vamos desburocratizar esse Estado e interiorizar a nossa administração. O senhor disse que não tem dinheiro para a campanha, que o partido é pobre e o fundo partidário também tem uma distribuição em nível nacional. Como é que será a tua campanha, principalmente agora que começa a propaganda no rádio e televisão? Eu tenho brincado, a campanha Fome Zero, né? Não tem quase nada. Mas tem o eleitor que está aí carente de uma mudança. É para você. Você tem que agora parar de pensar, olhar para cima, imaginar que são deuses que estão lá no Palácio Iguaçu, são as mesmas famílias que estão dominando o cenário político. Pare, pense, olha com carinho. É como se desdenhasse de você que está aí do outro lado. Eu estou aqui candidato porque eu quero ser uma opção para quem quer mudança. Entenda, você é tão importante, o teu título tem um valor tão grande nessa hora.
Não fique desse jeito esperando que as coisas aconteçam. Eu costumo sempre falar, Pedro, é como a televisão sem controle. Se você não levantar e não mudar de canal, vai viver sempre as mesmas coisas. Eu sou a renovação de verdade. Estou nessa, apesar de ser um partido pequeno, não estou aqui para ser laranja de ninguém. Não vou fazer jogo de ninguém mesmo. Se me der a oportunidade de participar de um debate, vocês verão que nós temos conteúdo, nós sabemos o que estamos falando. Somos a direita, somos o centro-direita, somos um partido com posições firmes e de regras curtas para que nós possamos mudar de verdade. Ia fazer exatamente essa pergunta, candidato, né? Entre esses partidos, né, dessas candidaturas menores, os que estão fora do debate, principalmente, nós temos candidatos do PSOL, PSTU, PCO, candidatos totalmente de esquerda. Temos o candidato da Rede, que vem com essa pauta da sustentabilidade. Qual é a pauta do PRTB? Primeiramente é bom que se diga, né? Não tem mágico, não tem mandrake, não tem a Sabrina fazendo mágica na política. O orçamento público é receita e despesa. Você não consegue fazer muita coisa. E a esquerda, logicamente, fez alguns avanços, mas já mostrou que se esgotaram. Não existe mais como você continuar hoje apenas dando. Nós temos que agora ensinar a pescar. Esse ensinar a pescar é cortar as despesas para que se possa fazer alguns investimentos. 96% de todo o que o Paraná tem de arrecadação, saúde, educação, segurança, custeio, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia, não sobra praticamente nada para investimento. Eu preciso cortar a despesa. E a despesa eu vou cortar com os cargos comissionados. Somos 2 partidos apenas. 2. Quem dera um sonho, você acreditasse no que eu estou falando e votasse nos candidatos a deputado estadual do 28, eu faço a maioria da Assembleia, aí eu corto a despesa, eu corto mesmo, porque eu não vou ter rabo preso com ninguém. O senhor disse que vai cortar despesa, então já vai mexer no vespeiro, que é o funcionalismo público, e na Assembleia Legislativa. O senhor não teme uma represália já, antes mesmo das eleições? A maioria é quem precisa do governo. A minoria são as que estão hoje aí apadrinhados, com muitos cargos políticos, são pessoas que estão ganhando bem. Esses 30% da esquerda aí, são os que perderam os privilégios e estão fazendo esse escândalo todo aí, volta Lula livre. Pare, só eles perderam a teta, agora estão criando casos. A mudança é com você, é você que é a peça mais importante desse mecanismo, é o eleitor. Acredite, aqui não é cabeça oca, tenho compromisso com a mudança. Eu colocarei esses meus últimos 20 anos da minha vida para trabalhar para quem precisa. É você, o pequeno, o grande, criando aí uma mágica, não uma mágica, uma fórmula que nós possamos crescer sustentavelmente. Eu quero ver se eu passo da 5ª para a 3ª economia em 4 anos. O PRTB é um dos partidos preferidos das Forças Armadas, né? Muitos militares filiados ao partido. Como é que o senhor se relaciona aí com os militares e as ideologias, o senhor compactua do que pensam os militares? Eu não posso acreditar, Roger, que alguém queira falar em inovação e mudança. É como minha mãe dizia, não tem como você querer pregar moral de calça curta, né? Mostrando o traseiro. Os militares estão no PRTB porque é o único partido que não está envolvido em nada. Pode procurar, nós estamos limpos de verdade. Temos lá alguns generais, temos lá o vice do Bolsonaro, né, do nosso presidente Jair Bolsonaro, é o general Hamilton Mourão, é um general que tem um conteúdo muito grande. Aliás, vou aproveitar e dizer aí a polêmica que se criou em cima de uma afirmação. Esse general tem tanta cultura que ele citou Roberto Campos e disse: como se fazer uma política econômica quando você tem aí uma miscigenação, um cadinho do ibero, um cadinho do africano e um cadinho da indolência indígena. Ele citou Roberto Campos, ele falou uma verdade, não tem como você fazer uma economia séria se você não conseguir conciliar essas 3 tipos de raças que o Brasil tem hoje composta. O senhor acabou de dizer que está com o Bolsonaro. O senhor vai tentar liberar a arma aqui no Paraná também, não? Os índices, Uruguai, Paraguai, o Chile, liberaram o armamento. O ladrão tem medo quando ele desconfia que quando a sua vítima está armada, ele vai botar um pé para trás.
Eu sou a favor, sim, sou a favor que haja a liberação das armas, até porque hoje só quem tem acesso às armas são os bandidos. Nós não podemos combater a violência com flores na mão, infelizmente não há como. Até digo, aquele que tem pena de quem cometeu um delito, pega ele, leva para casa. Não é assim. Temos que combater com rigor, tendo sempre cuidado de armar as pessoas, mas também instruí-las como usar essas armas, né? Aproveitando, então, vamos entrar já na discussão sobre o Paraná, né? A segurança pública é uma das principais pautas suas e do seu partido nessa eleição, e o senhor tem no seu programa de governo a proposta de privatizar presídios. Como? Veja, o governador que saiu disse que fez uma contratação de 1.700 novos recrutas, né? Ele repôs apenas os que se aposentaram. Ele está, então, hoje, o Estado refém ainda de um déficit de mão de obra efetiva. É muita gente na burocracia, é muita gente dentro dos quartéis. Temos que tirá-los e trazê-los para a vigilância preventiva, ostensiva. Nós temos que dar para o nosso militar condições para que ele possa também se prevenir. É um dos projetos de lei. Quando se aposenta, ele poder levar a sua arma como prêmio para casa, porque ele vive hoje em casa também sem armas. Quero crer que essa arma que ele está carregando hoje seria uma valorosa premiação. E o funcionário público, infelizmente, ele tem que entender, não há como. Eu vou chamar o funcionário público, olha aqui, está aqui o orçamento. Venha ver, me mostre aonde é que se pode dar aumento. Vou nomear pessoas da área pública, da área do serviço que mais nós precisamos. Eu quero valorizar você de carreira, porque você depois vê lá um chefe seu ganhando 3, 4 vezes mais. Por quê? Porque ele fez política, nós temos que acabar com isso. Privatização de presídios, eu já falei em 2014, sou a favor da privatização. Aquele que tirou a vida do provedor de uma família tem que pagar. Eu quero que ele estude também, porque quando ele saia, se tiver qualificação suficiente, ele possa ter o seu próprio negócio e empreender. O senhor acabou de falar sobre privatização de presídios. Eu pergunto para o senhor o seguinte, como é que o senhor vai administrar o crime organizado que vem a partir dos presídios? Qualquer que seja, é uma onda crescente, a organização criminosa está se organizando até muitas vezes com muito mais braços que o próprio Estado, né? É um caminho sem volta. O que nós temos que resolver hoje é combater a causa, Pedro. Nós estamos vendo a televisão desagregando valores, querem que o professor eduque. O professor não educa ninguém, o professor ele é a cultura, a educação vem de casa. O pai quer delegar para o professor uma responsabilidade que não é dele. Então, nós temos que combater a causa dando o bom exemplo. Vale a pena ser honesto. E, do outro lado, combater essas organizações criminosas com inteligência. Temos que estar dentro e sabendo o que está acontecendo para que nós evitemos esses roubos a caixas a bancos estão sendo planejados dentro da própria cadeia, né? Como o senhor se posicionou já como um candidato de direita, né, e já defendeu privatização, Copel e Sanepar e Compagás, as companhias paranaenses, o senhor defende também que elas sejam privatizadas? Qual que é a sua opinião? Eu fiz economia, né? Na época um livro que eu gostava muito foi escrito pelo Guido Mantega, né? Foi ministro aí da economia, vocês viram no que deu, né? É um caráter intervencionista do Estado, ora momentos ele intervém, ora ele se afasta. Eu gostei muito dessa ideia do Guido Mantega lá, e hoje, eu confesso, hoje eu estou mais estadista, mais estatizante, porque na época que concorri a primeira vez eu era mais liberal. Não dá realmente como hoje você deixar a economia solta. O Copel, a energia hoje é o maior commodity que o Paraná exporta, não é grão, não, é energia. E é mais barata nos outros estados, no Paraná é caríssima, por quê? E isso pesa muito na planilha de custos de qualquer empresário que paga muito pela energia e o preço aumenta. Nós temos que ter competitividade. A Copel hoje, infelizmente, praticamente 49% das suas ações estão em Nova York, estão sendo vendidas aos acionistas e eles querem lucro. Eu não posso abrir mão desse 1% e nós perdermos o controle. Nós temos que gerar energia a um preço baixo. E estou muito preocupado, inclusive, com esse modal aí do petróleo e da energia através das hidrelétricas. Nós estamos passando por grandes mudanças e se nós não corrermos atrás de novos investimentos em outras tecnologias, nós poderemos chegar no momento de ter um blackout muito grande em todo o Paraná e todo o Brasil. O senhor acha possível baixar a tarifa da luz e da água?
É uma preocupação que tenho. Se fosse fazer aqui uma proposta de se reduzir sem ter noção do que se pode ser feito efetivamente, Pedro, eu estaria sendo leviano. Eu prefiro andar na rua, visitar os mesmos locais, ir aonde sempre frequento e olhar nas pessoas, nos olhos. O administrador que vem aqui, que mente, é uma pessoa assim desequilibrada. Não pode se ganhar uma eleição dessa forma. A eleição tem que se ganhar falando a verdade, nua e crua. O remédio às vezes é amargo, mas precisa ser tomado para se combater a doença. Espero sim poder achar uma forma de nós reduzirmos o custo da energia. Se eu reduzo o custo da energia, reduzo o preço de todas as mercadorias e a economia gira. É uma máquina funcionando em perfeita harmonia entre o consumo e geração de empregos e produtos. O senhor já citou a questão de cortar cargos e reduzir a máquina, mas a situação financeira do Estado é muito mais grave que apenas isso, né? Como é que o senhor avalia aí estados como Rio e Rio Grande do Sul, que chegaram a decretar moratórias e parar de pagar servidores, e como que o Paraná como que o Paraná faz para não chegar num estado desse? Aqui a questão é um pouquinho mais séria, sabe? Foi aprovada aí no Congresso, no Senado, né? Aliás, pelo José Serra, uma iniciativa dele, um projeto que trouxe para a legalidade as tais estatais não dependentes. Preste atenção no que estou falando. São empresas criadas sem a ingerência, sem a colocação de recursos do governo federal, estadual e municipal para elas funcionarem. Essas empresas estão comprando os títulos com deságio muito grande do governo federal, estadual e municipal e estão podendo emitir debêntures. Ele emite debênture para o mercado e quem compra são os banqueiros, são aqueles que estão com o nosso dinheiro. O dinheiro que está no banco não é do banqueiro, é de nós mesmos, é o nosso dinheiro que está depositado dentro dos bancos. Deságio na debênture e deságio nos títulos públicos. E esse dinheiro, quem está ganhando com isso é só a ciranda dos banqueiros. Nós temos que tentar mudar isso. Presta atenção, estatais não dependentes. Dê uma procurada, é algo novo. E no Paraná nós temos aí uma empresa de securitização. Essa empresa, eu quero saber, através de uma auditoria, quem é o dono, quem é que está por trás, quem é que está ganhando dinheiro com isso. Porque elas estão ganhando muito. Candidato, o IBGE acaba de divulgar os números do desemprego no país, que chega a 13 milhões. O senhor tem algum plano, como economista, para reduzir o desemprego no Paraná? O nosso plano de governo está à disposição no meu blog, lá é o dionisiomarinho.wordpress.com, e nós temos uma preocupação muito grande, Pedro. Nós queremos interiorizar a nossa gestão, subcentros cívicos, ao melhor estilo das ruas da cidadania. Eu quero levar estruturas para as principais 10 macro-regiões do estado, lá ter cultura, lazer, atividade esportiva. Quero estar lá com as autarquias, com a parte da administração possível de se descentralizar para dar rapidez, dar agilidade para o empresário, quem quer que seja, abrir a sua empresa. O Estado não pode ficar alimentando. Nós temos que sair da frente. Nós temos que sair da frente daquele que quer gerar emprego, mas infelizmente a máquina pública, ela atrapalha. São praticamente aí 30, 60 dias para se abrir uma empresa, enquanto que, até foi motivo do Grupo Bandeirantes, uma entrevista 15 dias atrás, uma série de entrevistas, falando que lá se abre uma empresa num dia. Por que tudo isso? Somente atrapalha. Tive em Gondói e Moreira, tive em Faxinal, eu tive em Laranjal, eu tive lá em cidades pequenas. Infelizmente, as pessoas estão sofrendo muito por conta de ter que arrendar a sua área, a sua fazenda, o seu espaço para os grandes grupos. E depois ele vem para a cidade achando que aqui é bom. Não é bom. Mas eu pergunto, você é feliz? Eles falam, nossa, aqui é maravilhoso de se viver, mas infelizmente nós temos que ir para o interior, para a capital. Então esses subcentros cívicos vai trazer para lá, nesses principais pontos, os menos desenvolvidos, economia forte. E penso até, Pedro, que se uma empresa paranaense, presta atenção, uma empresa paranaense que irá abrir uma filial nessas macro-regiões, nesses 10 subcentros, para gerar emprego, eu penso até, se possível, se for legal, uma redução da carga tributária se abrir essa filial lá. Eu não quero guerra fiscal com Estado nenhum. Nós queremos gerar riqueza dentro do nosso Estado.
Candidato, em 2021 vencem as concessões das rodovias estaduais do Anel de Integração. Qual que é a sua proposta para essas estradas? Vai relicitar, vai administrar com o Estado, vai devolver para a União? E vem aquela tua pergunta logo ali atrás, né, sobre não ter dinheiro, sobre não ter estrutura. É só alguém descompromissado com quem lhes financia que eu posso fazer a mudança. Eu tenho viajado o estado, aliás, visitei 261 cidades de carro, dirigi eu mesmo junto com um amigo e eu dirigindo. Todas elas, 100% eu dirigi. Vi estradas ruins, vi estradas boas, o pedágio é importante, mas é caro. Em 2021... eu quero fazer o que já tinha dito em 2014. Os aditivos trouxeram para 2021 o final da concessão das nossas rodovias. Vou fazer uma nova licitação com previsão de contratação de empresas de fora do Brasil, com a tecnologia que eles têm, com a durabilidade que tem os materiais, mas a contratação de mão de obra terá que ser dentro do estado do Paraná. Vocês podem ter certeza, no melhor estilo de baixo acaba, vai abaixar. Acabar, não tem como. Infelizmente, o Estado não pode dar conta de tão grande que essa malha rodoviária que nós temos hoje. Deputado, candidato, o Paraná é um dos, acho que segundo estado do Brasil em produção de grãos. Qual que é o seu plano de governo para as pequenas propriedades rurais? Eu falo isso como propriedade, né? Eu falei agora há pouco que fui um dos criadores. Eu tinha uma farmácia muito pequena e nós estávamos sendo espezinhados, massacrados pelas grandes empresas na época. E conseguimos, em 42 empresas, fazer uma marca forte. É essa marca forte para o pequeno produtor que eu quero criar. Quero levar essa minha experiência, que foi premiada como top comercial em 94, da Associação Comercial do Paraná, do grupo Paulo Pimentel à época, né? Nós temos conteúdo, eu estou do lado de quem mais precisa, da maioria. Eu não quero fazer política para os grandes grupos, sempre levando em conta que o capital é muito importante para a geração de empregos. Agora, então, com essa reforma trabalhista, nós deveremos ter grandes avanços, da qual a reforma eu sou a favor. É uma relação hoje, o patrão empregado, e levo até para você, porque é que alguém hoje quer ir para os Estados Unidos morar? Não tem nenhum tipo de garantia trabalhista, é o país que mais cresce. E aí vem, Pedro, só emendando, essa redução da carga tributária do ICMS para essas empresas que abrirem nessas regiões pobres, é o estilo do Trump. Ele abaixou lá, quanto mais produz, mais abaixa o imposto. É assim, é o volume que quer ganhar, é no volume e não na margem. Educação, candidato, o senhor citou ali que professor não tem que educar, tem que ensinar, mas qual que é a sua proposta para a educação no Estado? Você é professor, você não pode assim também achar que existe mágica. Eu vou, como eu disse, trazer para dentro da Secretaria de Educação alguém indicado por vocês. Vocês terão que me ajudar a gerir esse Estado. Como não se pode dar um aumento, nós temos que premiar esse professor. É uma ideia que já dei em 2014. Aquele que aumentar a qualidade dentro da sua classe em 10%, 20% da média que ele tem hoje, ele ser premiado. Isso em contra-cheque. Nós temos que melhorar a metodologia, a pedagogia do professor, e não apenas a carga, o aumento das horas aula ou de dias letivos de aula. O professor tem muito, mas infelizmente ele está carregado de atribuições, e eu penso que então numa reformulação desse modelo de ensino nós possamos aí melhorar e premiá-los. Não vou ser leviano em prometer aumento. Não vou porque eu não quero depois ter que ficar em casa levando muita crítica, porque é olhando no olho de vocês que eu quero fazer um novo Paraná. E você sabe que eu não estou mentindo, porque ninguém dá nada de graça. Candidato, o litoral sempre foi o patinho feio do Paraná em termos de investimentos. O senhor tem algum plano de investimentos para o litoral paranaense? Olha, Pedro, essa burocracia toda, essa lerdeza de se liberar o Porto de Pontal do Paraná, já deveria estar aberto, já deveria estar funcionando. Nós estamos perdendo aí esse transporte de carga para outros países, para outros estados. Lá existe uma discussão muito grande lá com a Poligonal. A Poligonal é uma linha imaginária do qual os sindicatos de Paranaguá, eles têm uma certa ingerência dentro da política de contratação de mão de obra.
Nós temos que tirar um pouquinho o Estado nesse sentido. Deixe que a iniciativa privada, se vão ganhar dinheiro, ganharão, mas ganharemos também na eficiência, no aumento da produtividade e da exportação. Pontal do Paraná é um local bom de se viver, hoje são quase 30 mil pessoas que vivem ali, mas também temos que pensar naquela ponte que parece que não sai nunca, né? Matinhos, ali Caiobá, Guaratuba, nós temos que melhorar. Essa fantasia de anos, de muita gente falando que sai, eu espero, sinceramente, quebrar o monopólio lá daquele pessoal da barca lá, que faz a travessia, e possamos também ter essa ponte. Candidato, minha última pergunta. O senhor citou bastante aí as suas ideias de 2014. Lá em 2014, com essas mesmas ideias e com essa mesma estrutura de campanha, né, modesta, o senhor não atingiu 0,3% dos votos. O que te motiva, né, a tentar de novo, e o que você acha que mudou que dá para esse ano ir melhor? Bela pergunta, obrigado, você levantou a bola para mim. Dentro do nosso partido tem um general, o Exército Brasileiro está dentro do PRTB, que não brinque com coisa séria. Eu não acredito no que aconteceu, pois aonde eu vou as pessoas me identificam. Eu já te vi, você foi candidato, votei em você. Eu não acredito nos números. Infelizmente, nós temos que hoje, conviver com o que está lá, 7.303. Eu não acredito nisso. Se brincarem de fazer política, você pode ter certeza, informações de bastidores, haverá intervenção. No momento, nós queremos só intervenção no voto. No voto, queremos vencer ali, ó. Voto a voto, convencendo você que é possível. Mas esses que estão manipulando com aquelas urnas Smartmatic, com os venezuelanos lá, por trás disso tudo, vai acabar. A esquerda, dá chance agora, sai fora. Agora é direita. Direita vou ver, como aquele desenho do Leão da Montanha. Candidato, nós estamos chegando ao final dessa nossa entrevista. Nós agradecemos aqui a tua presença. Eu deixo a palavra livre para o senhor falar com os seus eleitores. Roger, Pedro, muito obrigado pelo espaço, obrigado ao grupo, né, J. Malucelli, muito obrigado mesmo. É assim, é olhando nos olhos, é você vendo que aqui, ó, não tem nada escondido, aqui só tem um coração que quer realmente mudar. Você é pequeno, como eu, nos olham como se não fôssemos nada. Pare, você acha que você não é importante? Eu só estou nessa porque sou presidente de um partido político. Porque nenhum outro partido político grande eu teria chance, nem você. Infelizmente é essa a regra política. Me ajude, eu quero 3 milhões de amigos, eu quero fazer mais forte esse Paraná, eu quero fazer com que nós possamos mudar. E para isso eu também, além de vencer, eu preciso de 28 deputados, pelo menos na Assembleia Legislativa, e uma bancada federal forte. Vote 28, não precisa saber o número do candidato, vai lá, estadual 28, confirma, federal 28, confirma. Temos 2 senadores, Rodrigo Reis, José Boni, nos ajude. Você pode, acredite, está com você a decisão. É nos pequenos embrulhos que tem os melhores presentes. Um grande abraço. Muito obrigado, candidato. A entrevista na íntegra com o candidato Marinho você vê no Paraná Portal, paranaportal.com.br.